O governo da Colômbia decretou estado de emergência depois de um terremoto de 7, graus de magnitude atingir o país na manhã de hoje. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, chegando com as informações. O balanço de vítimas até o momento e até uma análise interessante não tem nada a ver com qualquer efeito do terremoto na Venezuela, né, Fabrício? Bem-vindo, boa noite. Não tem, Thiago, mas é próximo. É próximo, claro. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. São 111 mortos até o momento. Esse número foi confirmado na tarde de hoje pelo presidente Abelardo de la Espriella, que acabou de assumir o governo lá na Colômbia. Foi na sexta-feira a posse dele. São menos de 4 dias desde que ele chegou à presidência e já tem uma crise grande nas mãos. Não à toa, ele precisou declarar estado de emergência na Colômbia para atender as comunidades atingidas. Uma das cidades mais atingidas, que é a cidade de Cali, ainda não passou o número de mortos, não informou o número de mortos. Então a expectativa é de um aumento nesse número de vítimas nas próximas horas. Tem uma diferença muito grande duas diferenças entre esse terremoto na Colômbia de hoje e o terremoto no mês de junho lá na Venezuela. Para isso, a gente precisa olhar o nosso mapa, que vai estar aqui no nosso telão. A primeira diferença entre esses terremotos, na verdade, está na profundidade do tremor. O da Venezuela foi a 10 quilômetros de profundidade. Isso é um terremoto raso. Aqui na Colômbia, não. Foi um terremoto a mais de 100 quilômetros de profundidade, considerada intermediária. Ou seja, os efeitos, os tremores são menores. Ainda assim, ele tem um raio grande de atuação e aqui a gente pode ver no mapa, olha só, quantas cidades, o tamanho da região que sentiu esse tremor. O tremor chegou a ser sentido no Equador, na Venezuela e também no Panamá. A segunda questão tem a ver com as placas tectônicas. A Colômbia está localizada sobre duas placas tectônicas. A placa sul-americana, que é a mesma da Venezuela, mas também a placa de Nazca, que é uma placa que fica aqui no Oceano Pacífico. É por conta dessa placa de Nazca que essa região do continente tem tantos tremores de terra. É o caso do Chile, por exemplo, é o caso do Peru, do Equador e também da Colômbia. A Colômbia tem terremotos quase todos os dias, mas eles costumam ser pequenos e eles costumam ser mais próximos do litoral, ainda mais próximos do litoral, que não é o caso aqui. E aí os terremotos acabam sendo menos efetivos, têm menos força, têm menos intensidade no fim das contas. O de hoje não, é um terremoto mais profundo, mas é um terremoto de 7,4 graus de magnitude na escala Richter. São 32 prédios colapsados na cidade de Cali desde o início da manhã de hoje. O prefeito local havia informado que as equipes de resgate conseguiam inspecionar pelo menos 10 dos 32 prédios que haviam caído, que desabaram na manhã desta segunda-feira, mas esse já é o terremoto mais forte do século na Colômbia. Então a gente vai ver um número de vítimas aumentando nas próximas horas, nos próximos dias. Há uma velocidade de informações muito mais rápida do que na Venezuela, então a expectativa também é de que essas atualizações feitas pelo governo também sejam mais simples, mais diretas do que em relação ao tremor que a gente viu 2 meses atrás, e a comunidade internacional também já tem se manifestado, Thiago. O governo dos Estados Unidos disse que está à disposição para ajudar, os governos da França e da Espanha também se manifestaram, o presidente Lula divulgou uma mensagem pelas redes sociais prestando solidariedade ao povo colombiano e possivelmente a gente vai ver, mais uma vez, o envio de equipes estrangeiras para atuar nesses escombros na busca por sobreviventes. Abre-se uma janela de pelo menos 72 horas para você retirar as pessoas com vida dos prédios que acabaram desabando, que acabaram colapsando. E aí a gente vai precisar aguardar para ver o tamanho real e final dos estragos. E bem recente, né, na troca da presidência, é bom lembrar, né? Pois é, em cima da hora, né? A troca da presidência na sexta-feira, o governo assume agora, já é uma crise para começar a presidência com o pé esquerdo, na verdade, né? Não é com o pé direito, a não ser que tire tudo de letra, mas é complicado essa situação.